Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, junto com toda essa natureza, barulho dos pássaros, barulho de tudo aquilo que a gente pode perceber na natureza e sempre focado na reflexão da Palavra de Deus. Você sabe que o lugar sempre ajuda muito, não é? Ajuda nas nossas reflexões, nas nossas orações pessoais. Esse lugar aqui que é usado para tantos retiros e aqui a Palavra de Deus, parece que ela sai das paredes, da própria natureza, porque é o lugar apropriado para isso. E nós aqui estamos para levar a Palavra de Deus através do programa Diário de Oração, sempre, claro, pensando em você. Hoje a gente está nesse penúltimo momento, penúltima reflexão deste encontro com Jesus, entre Jesus e a samaritana. Nós refletimos aqui que esse encontro ele fez acontecer vários e pequenos milagres, são muitos, aliás, se nós formos refletir sempre toda essa palavra. Milagre em que Jesus pôde quebrar alguns preconceitos, avisando sobre isso, a questão da rejeição e tantos outros. E hoje, de maneira muito especial, Jesus, quando ele vai se encontrar com essa mulher, eu gostaria só de retomar um contexto de que essas duas realidades, samaritano e judeu, normalmente não se encontravam por preconceitos de ambas as partes, preconceitos mútuos em relação a situações, cultura e tudo mais. E aí o que acontece? Jesus ele não se intimida. Até ele não se ausenta e não diz aos discípulos onde ele deveria estar, justamente para evitar qualquer tipo de cobrança ou de pressão sobre isso. Jesus livremente se coloca ao lado daquela mulher. Ou melhor, eu até diria assim, Jesus se coloca livremente à frente. Entre os dois, um poço que pode matar a sede de ambos. E aí toda uma alegoria e toda uma reflexão dentro disso. O poço entre os dois, que vai favorecer aos dois, para que um mata a sede do outro. Jesus que procura água e essa mulher que vai buscar a água. E aí depois ela começa a compreender em toda essa história que a água que ela precisava a vida inteira estava ali na sua frente. Não o poço e não a água que estava ali, mas aquele que estava diante dela oferecendo o que era maior do que tudo aquilo. E aí a gente começa a viver assim, de fato, toda a força de Deus está no coração daquela mulher quando ela consegue entender o pensamento de Jesus. Veja bem, não bastasse esse encontro entre os dois, livremente, obviamente, mas acontece ali mais um dos milagres. Jesus poderia dizer assim, olha, a minha religião é melhor do que a sua. Nós, homens, somos melhores do que você. O que você faz é completamente errado. Você não está, em hipótese alguma, diante de Deus, mesmo que você tenha as melhores das intenções. Jesus poderia e teria até direito sobre isso em relação àquilo que ele vai apresentar. Mas Jesus, ele suscita estas reflexões naquela mulher. E eu acho isso muito bonito, porque é o que normalmente a palavra faz comigo e com você. Quando você para rezar e ler a palavra de Deus, se é na Bíblia, se é em qualquer outro, se é no computador, na internet, a palavra ela acaba suscitando em você aquilo que você já sabe que precisa fazer. Você tem a ideia, mas não sabe quando agir. Você percebe que pode fazer alguma coisa diferente, mas não toma a atitude exata ou no momento certo. E aquela palavra está ali para justamente provocar e suscitar isso. Então entenda assim, a samaritana sou eu e você, presentes ali ao lado de Jesus, ou na frente de Jesus. Jesus, obviamente, é a própria palavra que vai suscitando em mim e em você quais são as mudanças relativas àquilo que Ele quer falar com cada um de nós. E aí, para mim, está um dos marcos desse encontro, não é? Jesus despe-se de tudo aquilo que Ele precisaria, que era o fato de estar ali apenas. Aquela mulher, da mesma maneira, despe-se daquilo que ela precisa e, por causa disso, há esse pequeno milagre, esse pequeno encontro. Percebendo que os dois juntos, na mesma realidade, com pensamentos tão distintos, mas favorecendo, claro, um ao outro. E é por isso que essa mulher, ela se torna uma das primeiras na Samaria, uma das primeiras a serem anunciadoras de Jesus, como aquele que de fato veio para libertar, para trazer algo novo, para trazer um estilo de vida novo, uma maneira nova de se pensar. Será que às vezes não falta isso para mim e para você?
a compreensão exata daquilo que Deus quer de cada um de nós? Talvez falte isso. Pode ser que a gente não chegue nessa exatidão daquilo que Jesus espera de mim e de você. Mas há uma possibilidade de fazer isso acontecer. A gente nunca perde em relação a isto. E essa samaritana, ela deu justamente a prova disso. Jesus, que a ensinou não julgar e não condenar, e ao mesmo tempo nos ensina. Às vezes é muito mais fácil a gente partir por esse lado. E Jesus suscita o que é diferente. Então valeria a pena a gente, a partir de hoje, travar um pouco esse debate, né? Ou procurar entender mesmo aquilo que Jesus me apresenta. Será que não seria a hora de eu me despir de tudo aquilo que às vezes me atrapalha, para que de fato eu seja como ela, um anunciador daquele a quem eu ouvi? Eu acho que a palavra de Deus ela tem muito mais a colaborar com a nossa vida do que trazer algumas dificuldades para as nossas reflexões. Então, pense nisso. Mais uma vez, você fique com a oração e com a bênção muito especial para você e também para toda a sua família. Tu me chamaste para ser missionário na tua igreja, neste imenso Brasil, na tua comunidade que também é minha. Tu me confiaste a missão de denunciar o pecado, de testemunhar com a minha própria vida os valores do Evangelho, para que o Senhor, que me enviou para anunciar a Boa Nova, me inspire cada vez mais. É difícil o teu chamado, Senhor, e grande a minha responsabilidade, mas, se me escolheste, confio nas tuas graças. Caminharemos juntos, Senhor, tu me apoiando e iluminando, e eu me colocando à tua disposição, à disposição da igreja e da evangelização e da missão, preparando-me, atualizando-me sempre para servir melhor o teu povo. Mães, crianças, jovens, quero fazer-me instrumento para que venha o teu reino de amor, o teu reino de esperança, o teu reino de paz, o teu reino de fraternidade, o teu reino de justiça. Reino onde Deus será tudo em todos. Amém. A nossa oração de hoje, ela é direcionada a todos os missionários e missionárias que acreditam na palavra de Deus e que assumem como discípulos e discípulas tudo aquilo que o próprio Deus inspira e pede a cada um deles. Cada vez que nós rezamos pelos missionários, nós rezamos por uma vida que se coloca à disposição do reino de Deus. Uma vida que se consagra, uma vida que se faz como aqueles para os quais estes missionários são enviados. Por isso você fica com a bênção de Deus toda especial. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.